Olá, estamos de volta com mais um Agora em Família. Repórter Bruno Bueno, diretamente da redação do Jornal Agora, para conversar novamente com a advogada especialista em direito familiar e sucessões, Flávia Moreira. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruno. Flávia Moreira, mais uma vez aqui. E nesta semana nós temos a parte 2 da análise jurídica sobre o caso do Gugu. Tá repercutindo, temos novidades. Nós vamos falar primeiramente, Flávia, sobre uma carta que surgiu, da Rose. E essa carta, fala muito sobre um contrato que foi assinado quando a Rose supostamente não tinha condição de assinar, Flávia? Isso é muito interessante. E no caso, o que a gente quer saber, Flávia, é se isso pode ser anulado. Se, como ela não estava supostamente em condições de assinar esse contrato, pode ser anulado. E qual que é a diferença no direito familiar de nulo para nulidade? Então vamos lá, vamos em parte para o pessoal entender. Primeiramente, o que acontece? Na época em que eles estabeleceram um contrato de que ela criaria os filhos, além de gerar, ela criaria os filhos, para que não tivesse essa repercussão, subentendendo que ela era companheira. Contudo, na mesma época, por isso que é importante o advogado saber a sequência e alinhar bem a sequência de fatos que ocorreram. Na mesma época, ela foi internada. E nessa época que ela foi internada, subentende que ela não estava em condições, a defesa dela alega que ela não estava em condições de assinar um contrato. E, por outro lado, a defesa também alega que ele se apresentava, inclusive, ele se apresentou na época no hospital, enquanto ela estava internada, como companheiro. Já a defesa da família dele alega que não, que eles tinham um contrato e o contrato estabelecia essa relação em relação aos filhos e da criação dos filhos. A diferença é o seguinte: para haver um contrato, para que ele tenha eficácia, ele tem alguns requisitos, e entre os requisitos necessários é a capacidade. Se comprovar que ela não estava plenamente capaz, esse contrato é nulo. Se ele for nulo, ele retroage, ou seja, é como se não existisse esse contrato. Que ela estava sem condições. Anulável é a partir do momento que reconhece que não poderia. Mas no caso, se for reconhecido que é nulo, ele vai retroagir é como se esse contrato não tivesse validade nenhuma. Não tivesse existência. Com isso, ela pode vir a ser o quê? Reconhecida como companheira. Muito interessante. Então é importante, sim, às vezes, para a população que está assistindo, e às vezes assinou um contrato, às vezes assinou alguma coisa, não estava em condições, Contrato é tudo no direito, Dependendo, você consultar um advogado, de direito familiar, ou de outra área também, se você tiver com algum outro problema, para poder rever isso. E, Flávia, o que isso pode alterar no testamento disso? Você pode ter alguma mudança? No testamento, o que acontece? No testamento, ele só pode haver mudança se estiver infringindo o quinhão, a legítima, não é o quinhão, é a legítima. A legítima é aquela parte estabelecida que não pode ser doada, que não pode ser testamentada, Vamos colocar assim. Então, o que pode alterar, se houver aí dentro desse limite do testamento, o patrimônio. Isso daí também, tem até o caso do Tiago, que ele está também brigando pelo reconhecimento da união estável, que não pode ser concomitantemente, no mesmo tempo, mas isso daí sim vai alterar na questão patrimonial na divisão dele. Entendi. Importante, Flávia, a gente deixar isso claro para todo mundo que está assistindo, que esse esforço da Rosa em ser reconhecida não tem muito a ver com questão patrimonial, não tem a ver com dinheiro, porque assim, ela e os filhos dela já estão muito bem de vida, Eu mais uma questão moral, Flávia? Sim, eu acredito assim, que a necessidade dela, a carta que ela deixa fala muito, que ela escreve, que ela apresenta agora, fala muito da necessidade, fica muito evidente da expectativa que ela tem de conquistá-lo. É bem perceptível que ela realmente amava ele, ela tinha o interesse de ser reconhecida, para ela é uma questão particular, é íntima, do reconhecimento como companheira. Eu acredito que patrimonial, os filhos já estão muito bem amparados, não é algo que seja somente a questão patrimonial, mas eu acho que é uma questão mais moral, questão particular dela. Interessante também. E para finalizar esse Agora em Família, nós temos outra bomba envolvendo esse caso do Gugu,
que é o fato de ter aparecido um suposto filho do ex-apresentador. O que isso muda, Flávia? Pois é, pode brincar ou não? Vai, claro. O Gugu não perdoava nada. Se for verdade, né, isso aí muda a questão da legítima, que entra se ele realmente for, se o DNA der positivo. E eu tenho algumas críticas em razão do contexto todo, né, mas são pessoais na minha visão técnica, mas se realmente for reconhecido, muda a questão da legítima, altera aí. Eu acredito que posso estar enganada, vamos ver adiante, mas eu acredito que seja mais para tumultuar o pagode aí, para poder fazer para tumultuar. Vamos ver o que vem. Tem que esperar o teste de DNA, né? Tem que esperar agora para nós. Vamos aguardar para ver se a legítima vai ser também, porque aí ele é incluído como legítima aí. E aí vai só... Gente, é importante falarmos isso aqui, porque brincamos até por vezes, mas isso repercute diretamente na nossa vida, na vida das pessoas no cotidiano. A importância de nós fazermos escolhas assertivas, porque isso posterior, né, a morte repercute na vida de todos os que nós vamos deixar. Então isso é muito importante para nos atentarmos. O caso do Gugu é um verdadeiro, eu falo assim, está sendo uma verdadeira... Divisor de águas? Eu acho que um alerta muito grande para a área do direito de família, uma exortação para diversas peculiaridades na área do direito de família. Tem muita coisa para falar sobre isso ainda. Nós voltamos na próxima semana com mais um Agora em Família. Flávia, muito obrigado. Obrigada eu. Voltamos então na próxima semana. Repórter Bruno Bueno ficando por aqui. Nós voltamos com mais notícias.